Opa, fala meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando aqui, né, a semana pelas aulas gravadas. Vamos estar falando aqui de história da magia novamente, dando continuidade a tudo aquilo que a gente já falou, né? E para isso eu vou estar explicando aqui detalhadamente, né, algumas coisinhas que pode ser bom ressaltar, né? E vamos que vamos, né? Vamos iniciar a aula aí já com tudo hoje. Existem algumas recomendações que eu estou mandando lá pelo Trello. Para quem está tendo esse acesso aí, consegue diretamente lá várias informações legais que estão contribuindo já com as aulas. Especificamente quanto à história da magia, ainda não enviei nada demais, exceto um livro que eu acho que ele fala brevemente um pouco a ideia do druidismo, né? Como eu citei também na última aula de história da magia, eu vou abordar também casos particulares que aconteceu aí ao longo do curso, um pouquinho mais para o intermediário, né? Que são aqueles casos que ocorreram, né, especificamente longe desse trajeto que eu estou indicando aqui, né? Que foi a evolução da magia. Mas casos que aconteceram em países, locais que não estava seguindo aí o mesmo conceito, mas cada um ainda tinha sua forma de pensar ou interagir com a magia, né? Mas que surgiu aí ao longo do meio. Então vamos lá, vamos iniciar o tema de hoje, né? Mas antes de tudo eu gostaria de estar recapitulando aqui, né? Trazendo de uma forma resumida tudo aquilo que a gente falou na última aula, né? Então, trazendo aqui, né, de forma recapitulável, né, trazendo a recapitulação da última aula e da penúltima aula ali que a gente teve, né, a gente vai começar a partir lá da ideia de que a magia ela surgiu em todo lugar do mundo praticamente em tempos diferentes, mais próximos, né. Então a gente dá esse salto lá, né, de 45 mil anos atrás e começa a observar que na humanidade as pessoas começaram a interagir com a natureza. Essas pessoas foram aquelas lá que a gente chamava de animal homem, né? Então era aquela pessoa que achava que se ela fizesse o barulho da chuva, ela podia evocar a chuva e essas coisas. Então elas trabalhavam com a magia já, né? Observando que a natureza podia ser um objeto de comunhão. Ou seja, a partir do momento que ela consegue entrar em comunhão com a natureza, ela consegue, de certo modo, controlar, se conectar com essa natureza. E o ser humano começou a fazer isso em quase todas as áreas do mundo ali, até que a gente vai ter um refinamento dessas práticas lá na Mesopotâmia, onde o ser humano começa a trabalhar mais com simbologia, ele começa a trazer mais elementos, entender mais da natureza, estudar. A magia passa a ter um pouco mais desse conceito de conhecer as coisas, né, de conhecimento de forma geral. E aí a gente vai ter esse refinamento lá na Mesopotâmia. Depois vai ter aquela passagem da Mesopotâmia lá pro Egito, né, que vai ser uma área onde já vai estar bem mais refinada de fato a magia, mas ainda não vai ser daquele jeito, né, que a gente imagina. Vai ser onde vai surgir a Reca, né, que é tipo um grupinho das pessoas que falam sobre isso, que entendem sobre magia, mas não necessariamente vai ser a magia em si específica em uma religião, né? É legal a gente separar essa informação da Reca, porque a Reca não é uma religião. E não confundir também com um Deus que tem o mesmo nome. E tendo essa noção, né, de que surgiu essa ideia da Reca, que era um grupinho de pessoas, entre aspas, místicas, né, que falavam sobre magia, que teve aquela ligação com a natureza, né, nos primórdios das coisas, né, com aquele refinamento na Mesopotâmia depois. Chegando aí no Egito, na Reca, a gente vai ter vários filósofos da Grécia que viajam para o Egito em busca de conhecimento. Esses filósofos que buscam conhecimento, eles vão evoluir mais ainda a ideia. Vai surgir lá na Grécia uma ideia muito mais refinada, bem parecida com o que a gente já conhece hoje, onde a magia ela vai ter elementos metafóricos muito fortes também, envolvidos com a filosofia. Então a gente vai começar a trabalhar com várias línguas dentro disso, várias ideias, vira uma egrégora, né? Cada um leva um pouquinho do que sabe. A gente começa a ter a ligação da magia com a natureza de forma geral, né? Ciclos de estações, de elementos, de eras, de várias coisas começam a surgir nessas ideias. O ser humano começa a tentar botar ordem naquilo que até então era um pouco caótico, né? E daí o ser humano começa a botar ordem no meio disso tudo, e aí a gente vai começar a ter ali um crescimento do druidismo na região, a qual se expande e chega lá naquela região onde tem o povo nórdico, e eles, né, são os detentores desse conhecimento no momento,
vão guardar esse conhecimento todo, porque passa-se um período, a Igreja Católica Apostólica Romana começa a crescer, denomina várias artes como artes pagãs, né? Então começa a matar pagão para lá, matar para cá e vira uma loucura, né? No meio dessa loucura, o povo nórdico foi o que mais sobreviveu e o que mais levou, né? O crédito por segurar muita parte da cultura. Muitas informações que a gente tem hoje são graças a eles quanto a esse tipo de assunto. E aí o povo nórdico guardou esse tipo de informação, tendo em base que o povo nórdico guardou esse tipo de informação, começou uma guerra para lá, uma guerra para cá, o povo nórdico não gostava da igreja, a igreja não gostava dos nórdicos, e isso era simplesmente uma questão mais territorial do que só cultural, né? Claro que a igreja odiava, falava que era obra do demônio e tudo mais. Inclusive, falei em algumas aulas sobre a curiosidade do capacete de chifres, né? Que surge como uma forma da igreja demonizar os nórdicos, né? E daí a gente vai ter uma luta pra cá, uma luta pra lá, e as brigas, o problema todo ali. Só que chega um ponto que tanto naquela área nórdica, onde eles querem conquistar território, quanto um pouco mais pro meio da Europa, a galera já tá cansada dessa briga, né? Porque lá no meio da Europa é quando surge, igual eu falei na última aula, os cátaros. Os cátaros começam a ser extremistas, acham que eles têm que trazer as pessoas para a ideia deles de tudo quanto é forma, então vira uma loucura e quem está no meio do tiro solto ali é quem mais se ferra nesse momento, porque a igreja matando um monte de gente, né, que foram batizadas de um lado e ali os cátaros de outro, as conquistas dos nórdicos, uma loucura, a igreja querendo acabar com esse povo inteiro, né, então ou você era pagão, ou você era cristão e aquele problema todo começou a virar uma loucura até que a gente vai ter uma luta fria aí no meio, né, quando se trata desse assunto da magia. Por quê? Porque tanto os cátaros vão começar a ir para a arte, para as escrituras, para os teatros, para as músicas, então eles vão começar a espalhar essa filosofia deles ali do meio da Europa através das coisas artísticas que a igreja não barrava exatamente, né? Então assim, eles tinham até um limite, uma coisa, mas eles conseguiam fazer isso através de comédia, de piada, satirizar o tema, né? Então isso acabou sendo passado de uma forma ou de outra pelas pessoas e foi acostumando as pessoas a ter esse tipo de ideologia. Tanto que aí traz bastante a ideia da igualdade, um pouco daquela coisa de tirar a igreja do poder e tudo mais. Então a igreja não tendo como lutar contra isso e percebendo que está havendo uma certa manipulação artística ali no meio, a igreja também entra no meio artístico e começa a brigar dessa forma. Enquanto já lá pro lado dos nórdicos, a gente vai estar entrando um pouquinho mais para frente no período feudal ali, né? Onde os cátaros não é só mais uma ideia de ocultismo, né? Mas ainda assim não pode se denominar alguém que é detentor desse tipo de conhecimento perto da igreja, porque senão estava algum tipo de problema. Mas lá para as áreas dos nórdicos a gente já tem tanto a galera que é cristã, né? Falando, pô, não tô mais confortável naquele lugar ali, quero me mudar, quero um terreno novo, tentando construir uma vida do zero, quanto uma galera lá do povo nórdico também fazendo a mesma coisa. Nenhum dos dois abandona a sua cultura, né? Tanto aquele que é cristão continua sendo cristão, quanto o nórdico continua seguindo a sua cultura de forma geral. Então os dois ali, eles começam a entrar em conflitos, né, civis ali no meio, e ou seja, o que acontece nesse momento? A igreja tem que começar a se diluir e esses povos também. Então tem que achar um consenso. O que é aquele consenso? É uma meia felicidade. Você não está 100% feliz, não é aquilo que você quer. Ela está lá no meio. Você conseguiu uma meia felicidade mesmo. Então o consenso é aquilo. A igreja não vai ter o que quer, mas está ali. E o povo nórdico não vai ter o que quer, mas está ali. Enquanto isso, no meio da Europa, a mesma coisa. No meio artístico ainda era um pouco mais de guerra, um pouco mais de problema, um não concordava tanto com o outro, mas tinha que arrumar um jeito de começar a se misturar. E claro, né, a igreja continua detentora do poder durante esse tempo todo. E a gente vai dar um salto aqui onde a gente vai começar a ter de novo essa guerra aumentando aí, só que dessa vez tem um efeito muito maior e consequentemente uma queda da igreja durante a Europa toda, né? Então a Europa nesse momento vai começar a cair, muitas áreas da igreja, as pessoas vão começar a tirar aquela autoridade da igreja com o tempo, né? Principalmente essa galera ligada ao ocultismo, só que isso também vai virar um viés muito político, portanto a aula de hoje vai falar bastante sobre áreas que nem envolve tanto a magia, mas que no final de tudo vai fazer sentido do porquê que perdurou
a ideia da magia que a gente tem hoje, se a gente seguir a linha tradicional, que é essa toda que eu estou passando. Claro que foi como eu disse, vai ter aulas que a gente vai falar de fenômenos isolados, mas esses fenômenos isolados não vão ser abordados agora. O que vai ser abordado de fato vai ser a questão íntegra da coisa, né? O caminho que a magia percorreu para sobreviver, né? Então, o que vai acontecer nesse momento todo? Tá lá os cátaros, né, num apaziguamento e tudo mais, e a gente vai dar esse salto aqui de tempo, onde já tá todo mundo nessa situação, e a gente vai dar esse salto para falar no tema de hoje, que é o quê? A magia presente na nossa filosofia e cultura. Eu vou liberar aqui o slide 100% para quem não está conseguindo ver, certo? Todos veem o slide. Perfeito. Então vamos lá. Trazendo a caixinha aqui, ó. Com a ideia da magia diluída na nossa filosofia e expressões artísticas, começa a existir surgimentos de ordens e novos conflitos com a igreja e a realeza, né? Então, ou seja, perdurou por um tempo, né? Que foi tudo isso aqui que está escrito. Vamos de forma resumida recapitular a última aula. Então, resumidamente foi tudo isso aí que aconteceu e vai dar esse salto aí, né? Onde a igreja fica em apaziguamento, né? Só que chega um momento que a galera não tá gostando muito bem de como tá indo as coisas, não tem bem um lado definido, mas a igreja continua mandando, continua na autoridade, e daí a galera começa a tentar derrubar a igreja, né? Que daí a gente vai ter a ideia da igreja começando a cair através da ideia do iluminismo, né? Então aqui, eu vou estar passando já para o segundo slide para a gente estar falando sobre isso, né? Aqui surge então a ideia do iluminismo, né? Surge nesse momento da história o iluminismo, que era uma nova ideia filosófica, né? Que descende consequentemente, né, dos cátaros e dessa galera do ocultismo, né? E essa filosofia ela iniciou como movimento cultural europeu do século XVII, conforme está escrito aqui no slide. Buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Eram formadas por grupos revolucionários, né? Então aquela galera que falava só sobre magia, sobre isso, agora está um pouco além disso a coisa. A igreja estava tendo uma autoridade tão grande que agora os assuntos eles envolvem muito mais, entende? Então agora a gente vai ter que abranger, né, essa questão da sociedade da época, né? Então é uma ideia mais da sociologia da coisa, né? As pessoas desses grupos de cátaros falavam sobre magia, falavam sobre essas artes pagãs, né, segundo a igreja, mas eles também falavam bastante sobre a sociedade da época e como as coisas tinham que ter. Lembra que eu falei que ali foi da onde surgiu os primeiros ideais sobre o comunismo, aquela coisa de igualdade também? As pessoas falavam bastante sobre isso. E para conseguir isso, né, essa queda, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento, ou seja, eles tinham que disseminar o máximo de conhecimento possível, como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso, né? Ou seja, eles tinham que tirar aquela coisa, né, do pensamento religioso, eles tinham que tirar aquela pessoa que era muito religiosa e colocar mais a pessoa da razão, né? Uma curiosidade é que o nome iluminismo ele não é só ligado ao fato de surgir uma ideia iluminada, mas é ligado ao fato de que querem tirar a humanidade de uma vez por todas do julgamento da igreja, né? A qual eles acreditavam que além de passar por cima da nossa razão, eram as verdadeiras trevas que impediam uma pessoa de se iluminar em seus pensamentos, né? Vale também falar que os iluministas eles não eram ateus. Por que eles não eram ateus? Porque se eles descenderam lá daquele povo cátaro, dessa galera, eles com certeza tinham uma ideologia pagã, mas não necessariamente eles não acreditavam em nada, né? Eles tinham uma crença ali e acreditavam em Deus, né, de uma outra forma. Eles apenas acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da sua razão e não da forma que a igreja falava que tinha que ser. Até porque esse pensamento, como eu já disse, deriva de filosofias menos extremistas dos cátaros e os povos que sobreviveram durante aquele período da Inquisição, né? Então, derivando deles, a gente vai ter isso aí. Aí, o que a gente vai ter bem nesse período, quando surge o iluminismo aqui? Uma figura importantíssima, né? Aqui, de 1596, seu nascimento, a sua morte a 1650, né? Que é René Descartes, o precursor do iluminismo, aquele que alavancou a ideia de tudo foi René Descartes, né? Ou seja, por muitos ele é considerado o pai do racionalismo, né? Pois ele dissertou em uma de suas obras, a obra essa, né? Para quem quiser saber, depois eu posso estar colocando lá na recomendação também, que é Discurso do Método. Ele dissertou ali uma ideia muito nova na época,
uma ideia de que era para se compreender o mundo, que devia se questionar tudo. E essa forma de pensar se opunha ao raciocínio da época. Afinal, naquele período, os governos autoritários, a Igreja Católica não permitia esse tipo de questionamento, né? Então a gente vai ter esse tipo de problema, mas com René Descartes, quando ele começa a falar sobre isso, a gente vai começar a ter essa imagem política aí, né? Quanto à questão do iluminismo, né? E tudo isso porque, diferente da igreja, ele falava, olha, você tem que questionar, você tem que começar a pensar, você tem que raciocinar. E a igreja, por mais que tinha uma razão alquímica, né? Afinal, os alquimistas derivam dos judeus, né? Que, por mais que fala lá do Antigo Testamento, os judeus eles admitiam esse esoterismo, né? Para a igreja, e tem cristãos ali que entram dentro do meio alquímico para falar sobre a Bíblia e o esoterismo dentro da Bíblia. Então existia, mas a igreja em si, o órgão igreja, ele não falava da fé dessa forma, ele não passava razão, ele não passava essa linha de raciocínio, ele passava mais ou menos assim, ou você acredita em Deus ou você vai queimar na profundeza do inferno. E a pessoa que tinha esse tipo de noção na época sentia medo e era movida pelo medo, né? Além disso, a autoridade maior era a igreja, né? Começou no meio da Europa a cair várias áreas, né? Várias igrejas com o tempo aí, mais pra frente que eu vou estar citando sobre isso, mas até esse momento aí muita gente se curvava diante da igreja, e a igreja, por mais que na Bíblia, na palavra em si, tenha raciocínio, tenha como você olhar de uma forma teológica, que é você trazer razão naquilo que está escrito, a igreja não passava de forma racional isso, passava de uma forma muito pelo contrário, sentimental. Ela trabalhava o psicológico das pessoas nessa época. E quando René Descartes ele fala que você deve questionar tudo, ele está indiretamente, né, de certo modo até diretamente confrontando a igreja. E a gente vai começar a ter evolução nesse período aqui também com Montesquieu, né? Então, com o tempo passando, a ideia iluminista influenciando o mundo, né, de modo geral, surge a figura de um grande pensador, que é Montesquieu. E alguém já ouviu falar sobre ele? Aqui cai bastante na minha área do direito, né? Então, porque através da ideia iluminista, né, que ele reformulou como a lei deveria funcionar, né? Então, ou seja, é isso. Aqui no comentário, nunca ouviu, né? Então, aqui para quem é estudante de direito já ouviu falar bastante sobre ele, porque ele tem uma influência aí muito grande, né, dentro da área do direito, né? Vou acabar consequentemente explicando isso aqui, né? E antes que os governos, né, a sua maior parte era absolutista, né? Então, o que é esse absolutismo, né? É quando tudo ali é um monopólio, né? Ou seja, o governo manda em tudo, faz tudo, tudo o estado da coisa ali, né? Era absoluto, né? Então, ou seja, tudo dependia ali do governo, a gente não tem essa iniciativa privada das coisas, né? É um governo autoritário, né? Por sua vez ali, aquela coisa mais da ditadura, o absolutismo, né? Nessa época era tudo, em sua maior parte, os governos eram absolutistas, né? Quando surge aí essa ideia de Montesquieu, que era uma das pessoas influenciadas pelo iluminismo. E daí sim vai chegar essa ideia da lei, né? Porque Montesquieu ele vai escrever um livro que chama Espíritos da Lei, que ele trouxe uma nova forma de pensar sobre o governo, né? Ele não vai ter aquele monopólio de poder, né? O autor ele sugeriu uma tripartição do poder, em um poder legislativo, um judiciário e um executivo, como forma de evitar, né, ali os abusos por parte das autoridades. Então o que acontece? Se a gente tem lá o governo ditatorial, absolutista, tudo mais, né, aquela ideia de sem iniciativas, sem poderes externos ali, a gente tem a ideia de que o rei manda. O rei ele vai legislar, ele vai criar a lei, ele vai ter o poder judiciário, ele vai julgar a pessoa que não cumpriu a lei e ele vai executar aquela pessoa, ele vai mandar matar aquela pessoa. E aqui Montesquieu ele fala de outra coisa, ele fala que a gente tem que dividir, a gente tem que ter um grupo de pessoas que fala só sobre a lei, um grupo que só julga e um grupo que só executa, né? Então, que só corre atrás, né? Aqui a gente vai ter aquela figura hoje do juiz, da polícia, da galerinha ali do Congresso que está escrevendo constantemente. Até qualquer pessoa normal tem o poder de escrever uma lei
e colocar a termo de votação, né? E por que Montesquieu fala sobre isso, né? Sobre essa tripartição, né? Não ser só mais o rei. Porque ele está influenciado pelas ideias iluministas, né? Onde o rei ele não pode só escutar a igreja e fazer tudo o que ele bem quer. Na verdade, o rei é uma figura que é absoluta naquele momento e não deve abusar do poder. Na verdade, então, ou seja, a gente tem que ter essa divisão, segundo Montesquieu, né? Porque se ficar dependendo de uma pessoa só, ele faz o que ele quer a hora que ele quer, né? Inclusive, graças a isso tudo, né? Toda essa visão, surgem os grandes pensadores do direito também, né? Chamados de contratualista mais pra frente, né? Que a gente vai ter lá sendo, né? Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, né? Mas já é mais para minha área do direito mesmo, falando sobre isso, né? Que são a galera que escreveu, né, na questão contratualista e muito filosófica também sobre o homem, né? Se o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, se o homem nasce ruim e isso faz parte da natureza dele, por mais que não seja um dos contratualistas, a gente também traz a ideia de Nicolau Maquiavel, que fala que todo homem, por natureza, é corrupto, né? Então a gente vai ter muito essa ideia aí que vai estar surgindo, mas é mais para a área do direito mesmo, né? Então vou estar passando aqui para o nosso quarto slide, né? E daí a gente vai ter aqui o nascimento da luz na França, né? Então aqui vou estar falando sobre algumas áreas da França nesse momento, né? Como que estava ocorrendo essa treta toda, né? A gente tem essa ideia iluminista e a gente tem lá em contrapartida a França, né? Que nesse momento da história a gente vai dar um salto, né? Para falar ali da França um pouquinho antes da Revolução Francesa, né? A gente vai começar a falar como que é o caso que estava lá, né? Aqui a gente tem a França em um estado extremamente precário, com a igreja mandando em cima de tudo, né? O clero. E a gente vai estar tendo ali um estado aristocrático, né? Que pela definição do dicionário, essa aristocracia, ela significa o quê? Uma organização sociopolítica baseada em privilégios de uma classe social formada por nobres que detêm por herança o monopólio do poder. Ou seja, um poder absolutista. Lembra que eu falei que ali os governos eram em sua maior parte absolutista, ainda não tinha essa divisão? Na França era exatamente assim, um rei que mandava, ele legislava, ele executava e ele julgava, ele fazia tudo, não tinha um poder dividido, era um poder absolutista. E por causa disso, né, existia materiais seletivos, né, que apenas a realeza tinha acesso, mas ninguém. Por exemplo, roupas na coloração vermelha, que era uma tinta rara na época, né? O alto consumo de comidas, principalmente, né? Quem dera se fosse só roupa, né? O problema ali, na verdade, era a comida, né, que estava escassa. E o mais importante nesse momento também era que só a realeza tinha acesso às armas, né? E vale ressaltar que o iluminismo estava evoluindo por toda a parte da Europa, né? Trazendo revoluções e pensamentos críticos, né? Toda aquela galera que descendia do Cátaro estava agindo, né, nesse momento, né? Cansaram e falaram, vamos atacar de volta, né? E por mais que nessa época existia, né, a ideia de direita e esquerda política, né, de uma forma mais precária, e alguns conceitos eram apenas ligados a quem estava no poder ou quem estava fora do poder, né? Deixa eu explicar isso um pouco melhor, né? Antigamente a gente tem também a ideia da esquerda política e direita política ligada a quem está no poder e quem não está. Então imagina que eu, Léo, estou no poder, sou um dos governadores. Por eu estar no poder, eu sou de direita. Quando tem alguém que está contrapondo, está falando, sai daí, isso, aquilo, essa pessoa é de esquerda. Aí na hora que eu saio dali e essa pessoa entra no poder, ela passa a ser de direita e quem está contra ela passa a ser de esquerda. Inclusive eu mesmo que saí daquele governo. Então, ou seja, essa era a ideia de direita e esquerda que a gente vai ter bem lá na época, que é uma ideia bem precária e muito diferente da ideia que a gente tem hoje, né? Como ideologia. Na verdade era só uma mecânica de poder, né? Hoje é uma ideologia mesmo, direita e esquerda, né? E a filosofia iluminista não tinha exatamente um lado também, né? Isso é importante ressaltar. Então não tinha essa coisa de direita e esquerda. Pois ali a gente tinha iluministas, né? Como Thomas Hobbes, né? Que com as suas obras hoje são ligadas totalmente à ideia e ideologia da esquerda política, como o Leviatã, né? Que fala sobre o nosso poder do Estado. E a gente também vai ter atores como Adam Smith, né? Que também é um iluminista e traz aí as suas ideias que hoje são ligadas à nossa direita política, através do seu livro A Mão Invisível, né? Falando sobre o mercado capitalista e tudo mais. A gente tem tanto atores de direita política atual e de esquerda política atual que eram iluministas na época, né?
mesmo que na época era precária essa ideia e tinha um conceito um pouco diferente. Hoje a gente consegue ligar a ideologia deles com as que existem hoje mesmo, e a gente entender que existiam essas duas formas, ou seja, o iluminismo na verdade era uma outra coisa, né? É importante ressaltar que não era uma briga só de governo, né? O iluminismo era aquela coisa mais contra a igreja, era contra o absolutismo, né? Seja qual for a sua vertente, né? Então, ou seja, a gente vai ter essa figura ali e, claro, a gente vai ter a população em desigualdade, né? De modo geral. A população em desigualdade, a gente vai ter uma treta ali gigantesca, né? Então, a treta é o seguinte, né? Imagina que a gente tem 90% da população passando fome, sem ter o que comer, as pessoas revoltadas. Durante a Europa, a ideia, né, iluminista surgindo, os cátaros extremistas atacavam diretamente a igreja atacava os cátaros e tudo mais, só que quando apaziguou aquela guerra, a igreja acabou meio que ganhando, né? Porque ficaram dentro da esfera artística e tudo mais, e a igreja não, a igreja continuou no comando, continuou mandando e é isso. E ela cresceu tanto ao ponto da população ficar em desigualdade num governo absolutista, né? Que nem na França nesse momento as pessoas não tinham mais o que comer, não tinham o que fazer. E daí a galera, né, que trazia essa ideia iluminista, que descendia dos cátaros, quis dar um basta. Falou, não, chega, vamos atacar de novo, mas dessa vez com força e derrubar a igreja. Não pode mais ter essa ligação, né? E às vezes eu falo de realeza e igreja, pode ser que fique confuso. Então eu vou estar entrando aqui no próximo slide, né? Que é quanto à população e desigualdade. Imagina que nesse slide aqui, ó, só lembrando que eu peguei da fonte a imagem, né, da Brasil Escola aqui, é importante estar falando a fonte para não ter nenhum tipo de problema. E aqui a gente vai estar tendo mais ou menos essa situação aqui, tá vendo? Que é o clero, em primeiro lugar, ou seja, ele é o primeiro estado, é aquela parte aristocrática, né, que só um grupo tem alguma coisa. Então a gente vai ter o primeiro estado, que é o clero, que é a galera lá que está super bem de vida. E o segundo estado, que também é uma galera que está super bem de vida, que é o rei e a nobreza, né? Na nobreza a gente vai estar tendo duques, vai estar tendo várias pessoas ali, né? Que são de dentro disso, como príncipes, cavaleiros, né? Da igreja ali. Mas ainda assim, era muito complicado falar sobre isso, porque imagina que ali as coisas não mudavam porque alguém votava nisso ou falava, aquela pessoa tá lá em cima. Na verdade, quem nascia a população, que era lá o terceiro estado, o que não era privilegiado, né, que era aqueles 90% da população que eu falei que passava fome, essa galera nascia assim e morria assim. Ninguém passava lá pro primeiro estado ou pro segundo estado. É diferente de escolher um presidente. Ali nos primeiros, segundo estado, quem nasce, que descende deles, passa a ser dali. E se um nobre tem filho com alguém do terceiro estado, essa pessoa passa a ser um bastardo. Não vai para a nobreza também, a não ser que esse pai, por alguma razão muito específica, traga para a nobreza, né? Mas era raríssimo esse tipo de situação e o terceiro estado era tratado como se fosse lixo. Só que o problema no terceiro estado é que era a maior parte da população. Na verdade, o problema é tratar qualquer ser humano como lixo, né? Mas na época era mais grave ainda, porque era 90% da população, assim, era a maior parte, né? Então a gente dá esse salto aqui pro terceiro slide, né? Uma luz na França, né? França com ideias iluministas, surgimento de novas lojas iluministas, né? E finalmente, com todo esse problema que a gente tem na França, chega a sua influência iluminista por lá, a qual se propaga de uma forma oculta, né? Ainda como temos, né, não só a propagação da filosofia iluminista, mas as chamadas também de lojas iluministas, né, que tem uma grande influência mais para frente na criação das lojas azuis de hoje em dia, né, que são os tais encontros da galera maçônica, né, dos maçons. Então a gente vai ter essa evolução da maçonaria que vai começar bem aí com essa ideia iluminista, né, que descende dos cátaros e daquele paganismo e tudo mais, né. Logo, além das ideias iluministas, por sua derivação daquele período da luta com os cátaros, temos também uma fortificação da ideia de magia e uma passagem desses conceitos, né? Sobrevivendo filosofias ligadas ao tema de forma geral. Então a gente vai ter temas como alquimia, bruxaria, gnosticismo e espiritualismo de uma forma geral sendo passada para a população na França de forma oculta, mas junto a isso a gente também vai ter toda aquela ideia política de temos que achar uma igualdade, temos que nos libertar das amarras da igreja e do governo, temos que fazer algo, né? Precisamos ter
a comida de cada dia, né? Porque tava uma situação tão precária que ninguém conseguia comer, ninguém conseguia fazer nada, ninguém conseguia sobreviver direito. A população costumava morrer de fome. E a igreja não ligava para isso, né? Então a gente vai ter essa ideia iluminista aí que descende, e a gente pode estar falando sobre a Revolução Francesa já na influência dessa ideia. Que a gente tem aqui o início da Revolução Francesa agora, né? O que é a Revolução Francesa, né? Tendo em vista tudo o ocorrido com a população, né? Em 1789, a galera ficou puta da vida e começou a agir. Falou, não, chega, agora é o momento de fazer alguma coisa, né? Depois desses planos, né, de arquitetar o necessário, a população primeiro, antes de tudo ali, derrubou a Bastilha, né? Que era uma prisão onde enviava todos aqueles que se opunham ao absolutismo. Todo mundo que tinha aquela ideia lá, né, que eu trouxe de Montesquieu, que falava que tinha que dividir a lei, que não podia ser a igreja que mandava sozinha e tudo mais, ia para Bastilha, como, né, alguém que fez um crime contra a igreja e tudo mais, e ficava presa ali. A população, através dessa queda, né, a população pegou e se armou contra o governo, então começaram a ter acesso à arma, e esse evento foi conhecido como Queda da Bastilha na história, né, o marco do início da Revolução Francesa. Foi aí que iniciou tudo, né, que passa aqui para o 8º slide, né. Então, ou seja, com todo o ocorrido da Revolução, a partir desse ponto, né, acredito ser desnecessário explicar tudo, né, para não perder o foco, mas em resumo, houve muitas batalhas, né, e a população conseguiu concluir a Revolução, né. Ou seja, nesse momento, eles usaram da guilhotina para matar o rei da época, que era Luís XVI, né, e uma curiosidade é que ele era um rei tão louco na época que ele matava todo mundo na guilhotina por coisas banais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que esquecia de fazer alguma coisa que ele queria, um serviçal, algo do tipo, e ele não gostava disso, ele mandava pra guilhotina, e era isso mesmo. Pra quem não sabe, a guilhotina é aquele equipamento bem famoso em filme, que eles erguem, né, uma espécie, né, de... qual o nome? De lâmina, né? Lá no alto, em uma estrutura de madeira, a pessoa deita, passando a cabeça para um lado e o corpo para o outro, e essa lâmina tirava a cabeça da pessoa. Essa é a guilhotina. E esse rei, Luís XVI, ele matava a galera por coisa banal. Então, não fez o que eu quero, guilhotina. Isso, aquilo, guilhotina, matava todo mundo. Ele era um rei extremamente problemático. Por isso que na hora que mataram ele, acharam extremamente justo matar ele na guilhotina, né? E logo instituíram uma assembleia, né, na França. Então a gente vai ter lá na França uma assembleia, onde era um país democrático a partir desse momento, né? E ali já começa mais um probleminha, que surge 2 grupos na França, né? Que a gente vai ter esses grupos aqui escritos nos slides, que são os jacobinos e os girondinos, né? Sendo de fato a primeira noção histórica da direita e esquerda mais próximas do dia de hoje, né? Sendo os girondinos defensores de que pós a mudança a gente deveria conservar mais algumas coisas do governo anterior e se concentrar apenas no necessário, né? Como a divisão de poder e etc, lembra? Então aqui eles acreditavam que tinha que dividir esse poder, né? Tinha que fazer esse tipo de coisa, mas nesse momento que eles acreditavam disso, né? Que tinha que ter essa divisão de poderes, que tinha que fazer isso, eles ainda tinham que conservar alguns aspectos, né? Não podia mudar muito, né? Então aqui a gente vai ter muito essa figura que vai evoluir aí para nossa direita política hoje em dia, que é essa coisa de conserva as coisas, não muda muito, vamos com calma, a população tem que continuar armada também, tem que ser assim, tem que ser aquilo. Então eles começaram a dividir algumas coisas, como poder e etc, mas eles queriam que conservassem outras, né? Então essa aí era a ideia dos girondinos, que vai evoluir aí para nossa direita política hoje em dia, né? E depois a gente vai ter a divisão ali, que eram os jacobinos, né? E os jacobinos defendendo que precisavam ainda mudar radicalmente muitas coisas, né? Incluindo mais o Estado no necessário para a igualdade da população, né? Então, ou seja, os jacobinos já falavam o contrário, falavam assim, não, a gente tem que mudar o máximo possível, tem que ter aí uma questão de igualdade, que a gente não vai ter de uma forma simples, o Estado, que vai ser a gente a partir de agora, vai ter que agir, quem tiver no poder vai ter que agir, vai ter que arrumar um jeito de igualdade para todo mundo, né? E vai ter que conseguir equilibrar a população, né? E nesse momento ali, durante a Europa toda, todo mundo se livrando dessas amarras aí da igreja, né? Se livrando dos reis e tudo mais, né? Começou a surgir muitas essas ideias fortes da política,
começou a ter esse desenvolvimento todo de direita, de esquerda, com nomes diferentes, de anarquia, que era totalmente a ausência de um Estado, né? Para quem não sabe, a anarquia ela é o extremo da direita, né? Quando você não tem nada do Estado, né? Por mais que algumas pessoas confundam, falem que é uma movimentação da esquerda, na verdade não, é uma movimentação da direita. A direita vai estar trazendo ali, nesse momento histórico, os primeiros ideais ali que a gente vai estar surgindo dentro da política, que é o quê? É aquela coisa da ausência mais do Estado, né? Ou seja, o Estado só faz o necessário, e a gente vai ter mais iniciativas privadas, pessoas ajudando nisso, pessoas fazendo aquilo, entendeu? Depois, quanto menos tem esse Estado, mais a gente vai se aproximando da anarquia, né? A gente passa da ideia do capital, né? Que é aquelas ideias lá escritas também bastante, né? Dentro dos livros de Adam Smith, e daí a gente vai estar passando lá para a ideia já mais da anarquia, onde não precisa de Estado para nada, inclusive leis e etc, né? Que seria o lado extremo da direita. Depois a gente indo já para outra linha lá, né, no desenvolvimento da criação da ideia da esquerda, já seria um pouco o oposto a isso, né? Seria que você tem que ter o Estado ali, né, tendo uma certa influência, e essa influência ela vai se agravando e tudo mais, né, conforme o tempo, pois o Estado ele tem que prover para a população, através dos tributos da população, tudo aquilo que ela precisa. Então é mais ou menos aquela ideia assim, você vai pagar um imposto, né, e consequentemente esse imposto vai ser investido em hospitais, vai ser investido em escolas, vai ser investido em tudo isso, e você não precisa pagar diretamente, você vai ter acesso público a essas coisas, né? Saúde, educação e por aí vai. Só que quanto mais vai se afastando, mais o Estado vai ter nesse poder, né? Então, ou seja, menos iniciativas privadas e mais iniciativa do Estado, onde a gente vai evoluir para o extremo, que vai desenvolver lá para frente essa ideia mais extrema, que vai chegar a ideia do socialismo, do comunismo, né, em diversas faces, em preparações diferentes, né, e claro, né, locais diferentes, pessoas diferentes, com escritas diferentes, cada um criou a sua dinâmica, a sua forma de falar sobre anarquismo, comunismo, socialismo, capitalismo, então cada um fala de um jeito, cada um tem sua opinião, a gente começou a ter ramificações ao longo desse tempo, mas ali a gente já não vai ter mais aquela coisa da igreja acima de tudo, né? E daí uma curiosidade que nesse momento da Revolução Francesa, eles tinham uma ideia muito forte, né? Que era um tributo, né? Uma coisa que eles falavam, né? Que era um discurso da Revolução Francesa, que era liberté, né? Igualité e fraternité, né? Que em português a gente traduz aí como liberdade, igualdade e fraternidade, representando justamente tudo aquilo que eles precisavam lutar, né? Liberdade política deles, a igualdade política deles, onde eles queriam ser igual aos que estavam lá, né, em cima, que era o clero, a nobreza, que estava dando problema para eles, porque eles não tinham acesso a nada, e a nobreza e o clero tinham acesso a tudo, né? E a fraternidade, né? Então, a gente teve esse discurso aí durante a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa, vale lembrar que até chegar nesse ponto da Assembleia, foram muitas lutas, e muitos discursos ocultos ali no meio, né? Então, ou seja, as pessoas tinham que se encontrar escondida e tudo mais, porque se qualquer problema fosse pego, né? Segundo o rei lá, qual eu falei, o Luís XVI, era guilhotina na hora, né? Então, ou seja, a gente vai ter aí esse avanço aí na Revolução Francesa, que vai estar falando bastante sobre isso, né? E daí, claro, né? A gente vai chegar ao nosso último slide. A igreja não está mais no comando. O que a gente vai ter aqui nesse momento? Uma nova proposta. O que é essa nova proposta, né? A gente vai ter aqui nesse momento mudanças na Europa e a queda da autoridade da igreja, o iluminismo, né? Vai tá trazendo esses fatores aqui escritos no slide, né? Vai ter o surgimento de escolas filosóficas abertas, né? Que daí, mais pra frente, a gente vai ter ideia aí de Frankfurt também, falando, né? Mais dos filósofos do meio da esquerda mesmo. A gente vai ter escolas filosóficas surgindo bastante, né? Não na França especificamente, né? Não por causa da queda da França. A França foi um dos exemplos, mas imagina que essas revoluções aconteceram em muitos lugares, né? A igreja perdeu o controle, perdeu esse poder, e daí com essas ideias iluministas evoluiu aí e voltou essa filosofia toda das coisas, e daí a gente tem o surgimento dessas escolas filosóficas, né? A gente também tem o surgimento de escolas facultativas especializadas, né? Ou seja, a partir de agora você tinha esse poder de mudar a sua vida, mudar a sua profissão, mudar o que você quer ser. Então você nascia
você não tinha um exclusivo propósito. Você podia falar, eu quero estudar, quero fazer isso, quero aquilo, né? Inclusive aí foi onde começou a surgir também, né, um meio primário, onde as mulheres também queriam ter esse acesso, né, às coisas, porque até então uma mulher que queria estudar era um absurdo para a sociedade, né? Uma mulher ela era obrigada a fazer as coisas que a igreja determinava na época, segundo a figura, né, feminina, a qual vale ressaltar que não é a figura bíblica, tá, gente? Segundo a ideia bíblica é muito diferente e teológica também, tá? Então o que a igreja trazia naquela época era um sistema da igreja, não um sistema bíblico. Ainda assim eu sou contra a tradução da Bíblia, mas com a tradução dela ajudou bastante coisa, porque a gente vai ter um estudo da teologia, a qual pode trazer hoje pra gente a verdadeira razão de, por exemplo, a passagem de que Eva saiu da costela de Adão, né? Justamente para não ser inferior, que ela não saiu dos pés, justamente para não ser superior, que ela saiu da área da região da cabeça, né? Ela saiu da costela para trazer a representação de igualdade, mas ambos em figuras diferentes da sociedade, né? Então a gente vai ter essa ideia dentro da Bíblia. Mas a igreja não trouxe exatamente essa ideia, né? Em alguns lugares até acontecia uma coisa ou outra, assim, né? Onde existia um padre mais estudado dentro das artes da igreja, mas claro que a população nessa época também era muito preconceituada, né? Tipo assim, era uma população muito preconceituosa, na verdade, né? Usei o termo errado. Mas ajudava com que a igreja tivesse esse poder, né? E aí nesse momento a gente vai começar a ter as nossas primeiras lutas ali, né? O início daquela ideia de que a mulher também pode estar entrando nessas áreas, né? Então a gente vai ter o surgimento dessas escolas facultativas e especializadas, né? Então você vai ter uma especialização dentro da medicina, você vai ter uma especialização dentro do direito, que daí vai ter um avanço dentro daquelas ideologias dos contratualistas que eu falei antes e tudo mais. A gente vai ter aqui também a aquisição de livros, né? O surgimento de escrituras e a evolução da racionalidade, né? Ou seja, a partir desse momento a gente vai ter ali o homem evoluindo a racionalidade dele de uma forma gigantesca, né? E o ressurgimento de culturas, né? E quais são essas culturas, né? Não preciso falar muito. Vai ter o ressurgimento daquelas ideias místicas e tudo mais, ainda com um pouco do oculto, porque imagina que depois de viver anos dessa forma, foi um pouco difícil desencarnar dessa ideia, né? Então, a gente vai ter esse ressurgimento com mais calma, né, dessas culturas, né? A gente vai ter ali também o ressurgimento de filosofias, ideias e propostas artísticas, psicológicas, teatrais, medicinais, entre outras. Então a gente vai ter um avanço na nossa medicina, a gente vai ter um avanço dentro da nossa psicologia, a gente vai ter um avanço na nossa área artística como ser humano mesmo, né? Então a gente vai começar a ter essas evoluções, porque a partir do momento em que a humanidade conseguiu se livrar desse problema, né, dessa problemática naquele momento, né, daquela inversão antiga, né, e claro, uma inversão não justa, mas justificável através de uma luta, né, ou seja, é legal que a gente entenda que a igreja nesse momento não era o correto, não era o certo, mas que ali ela também era atacada pelos cátaros, né, então, ou seja, eram dois lados da mesma moeda, dois extremos. E aqui a gente já não vai ter mais isso, a gente vai ter o quê? Tanto pessoas que ainda concordam com boa parte da igreja, somando com pessoas que não concordam com boa parte da igreja e criando novas teorias, novas ideias. A gente vai ter aí o avanço, a criação mais íntegra e pura da teologia, né? Claro, mais pra frente vai evoluir aí lá pra teologia da libertação, que eu sou um pouco contra também, mas que a gente traz umas ideias aí, mas eu sou um pouco contra, porque eu acho que tira um pouco isso do meio místico da coisa, do meio espiritual, e traz muito mais para o meio político, quando a gente fala de teologia da libertação. E não é correto a gente envolver a política dentro disso dessa forma, né? Existem momentos específicos para a gente falar de política e magia, e normalmente não estão ligados, né? Normalmente não são juntos, a não ser que você precise. Como, por exemplo, essa situação, né, do iluminismo, onde envolve política, mas também envolveu a magia, porque logo com isso vai ter a ideia da magia ressurgindo mesmo, né? E cada vez mais se sentindo com liberdade para ser disseminada, né? Então as pessoas começam a disseminar mais. Claro que ainda assim a lavagem cultural era tamanha, né, que existia ainda alguns preconceitos, né? Então é uma certa demonização que a igreja impôs, né, durante muito tempo. Então, nessa hora, já era possível
pelo menos era possível você falar sobre isso. Mas as pessoas ainda tinham preconceito por causa dessa demonização, né, que a igreja conseguiu colocar quanto à magia e tudo mais, né. E enquanto isso a gente tem essa evolução histórica, essa evolução mágica, uma nova proposta dentro da filosofia, das escolas, das coisas. E ali, lá pro meio da Europa, a gente tem isso tudo, né. Depois lá no período feudal a gente tem, né, basicamente novas ideologias formando também, onde traz aquela ideia muito que eu falei da última aula, né, sobre o Natal ser um evento que hoje a gente tem, que não é exatamente ligado, né, à igreja, né, tem um cunho pagão ali, a gente tem essa coisa, né, essas ideologias diluídas uma na outra, e hoje vai chegar mais ou menos ali naquele período que a gente vai falar de sociedade atual, né. Então, ou seja, a gente tem isso ainda de uma forma muito precária, vai evoluir, vai ter muitas ideias políticas, vai ter muitas ideias sobre magia em particular, a gente vai ter preconceitos que permaneceram ao longo da sociedade, não é à toa que até hoje as pessoas acham que magia é uma coisa do demônio, né? Mas claro que ao longo desse tempo a igreja também vai estar evoluindo particularmente, como eu disse, com a tradução da palavra, com a teologia da libertação, com várias outras ideias, né? Então a igreja ela vai evoluir, ao mesmo tempo se corromper, a magia também vai evoluir, ao mesmo tempo se corromper, as ideias políticas vão estar se envolvendo nesses meios, o que não é tão bom, mas que também agrega de certo modo em algumas coisas. Então a gente vai ter ali uma transmutação em vários outros efeitos, a qual vai estar trazendo aí, por fim, a nossa sociedade atual, que a gente vai estar partindo na próxima aula, falando exatamente sobre isso, né? Como que a magia vai funcionar dentro da nossa sociedade atual. Especificamente eu gostaria de falar da neomagia, né? Chamada de caoísmo aí, a legalização, né? Das plantas de poder que são possíveis a gente ter esse envolvimento com a magia atual, trazendo um pouco mais daquele antigo que a gente tinha, né? E é isso, gente. Então, por hoje a nossa aula vai estar finalizando, um pouquinho mais curta, foi só uma passagem, mais uma aula de história do que, de fato, uma aula sobre magia, né? Porque ali a gente vai estar falando mais desse período iluminista e a Revolução Francesa, né? Mas que, de certo modo, é importante que vocês entendam sobre essa revolução, sobre esse propósito e de que esses iluministas descenderam dos cátaros, para que vocês, de fato, aí vão mais para frente entendendo como que sobreviveu, né, isso. Porque se a gente for acabar na penúltima aula e passar para os dias atuais, vocês vão falar, ué, mas se a igreja dominou tudo, como que isso sobreviveu? Na verdade, a igreja dominou por um tempo, isso continuou oculto, mas logo teve uma reviravolta e uma evolução aí. Ali também é onde surge a ideia das lojas maçônicas. As lojas maçônicas, se vocês separarem, ainda mantém muito desse aspecto oculto. Você só entra se você tiver permissão para entrar, se você for convidado para estar lá, né? Você não entra de qualquer forma dentro de uma loja maçônica. Então a gente tem, né, a permanência desse ocultismo até hoje em dia e traços na nossa sociedade de forma geral, né? A qual eu vou estar trazendo com calma na próxima aula e falando como que está a nossa magia atual e as nossas vertentes, porque aí a gente também vai começar a ter vertentes e coisas novas, né, evoluindo com o tempo. Então a gente vai ter aí uma evolução onde pode separar a magia em diversas formas e diversas coisas, né. A gente vai ter aulas no intermediário onde a gente vai falar de coisas específicas, né, então a gente vai falar de magias draconianas, de Goetia, de Wicca, de druidismo, a gente vai falar de muita coisa que vai estar envolvendo aí no meio. Mas para a próxima aula eu quero começar a trazer a ideia do caoísmo, né? Que é uma coisa que diz da nossa magia mais nova e da nossa neomagia mesmo, né? Que é tudo aquilo que a gente interpreta como magia hoje. E essa integração da nossa magia também na cultura pop. A gente vai falar bastante sobre isso, porque é importante, através dessa cultura pop, né? Que é a cultura popular, a gente vai ter aí a ideia da magia não só mais disseminada, mas com uma ideia mais fantasiosa também ao mesmo tempo. Foi bom e ruim. A gente vai ver os dois lados da moeda e até que ponto o que está na cultura é real e até que ponto o que está na magia não deveria estar na cultura, né? Mas enfim, um abraço para todos, né? Uma aula mais curtinha. Tenham um ótimo fim do dia aí, né? Então é isso, um beijo. Então bom descanso, pessoal.